Sacanagem, né? Hoje eu conheço. Não pega. Embranquece. Quer? Mas ganha massa no escuro. Caiu alguma coisa sobre eu? Bem-vindo a todos, boa tarde. A gente agora vai dar continuidade à defesa do Luiz Carlos Aires Fonseca. Quem é esse cara? Conheço esse Luiz Carlos Aires Fonseca, pelo menos nos próximos 1h30, assim, mais ou menos. Né? É o trabalho intitulado Butô, uma viagem no corpo, sem estradas, atalhos, com chegada, um estudo sobre os estímulos para a criação do ator. Né? A banca convidada, meus agradecimentos, e do Luca, do Carlos, professora Monique, professor Eduardo Lacari. Então a gente começa com a apresentação sua, de até 20 minutos, para a banca, os convidados, e depois a gente passa para comentários e atenção para a banca. Tá. Ok? Então, a palavra é sua. Vou começar primeiro por Butô, pela minha escolha. Na verdade, foi um mero acaso. Eu tinha, no período passado, a gente tinha que apresentar uma disciplina, falar de alguma manifestação cultural, artística, ecológica, né, do mundo, e aí eu escolhi Butô, que era a que eu menos conhecia, e eu não tinha ideia. Na verdade, eu confundi com No, eu achei que era No. Aí, quando eu fui olhar o vídeo, a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, não acredito, deve estar errado. Aí voltei, fui olhando e falei, gente, que monte de gente esquisita. E eu liguei para uma amiga minha e falei, olha, não gostei, né? Não quero fazer isso não, mas ela já pegou. Porque eu achei a princípio muito pretencioso, eu achei que um monte de gente estranha recebendo o espírito, dizendo que parecia que estava acontecendo outra coisa. E aí foi isso. Aí como eu tinha que fazer a investigação, eu achei um documentário chamado Corpo em Crise, na base da crise, em inglês, mais ou menos a tradução. E aí eu fiquei no documentário, assim, eu lembro que passaram-se tipo, uns 20 minutos, aí a minha resistência caiu, assim, de repente eu comecei a entrar no documentário, assim, pedindo entrar, ficar, não embrulho no estômago, mas de um outro lugar, não de resistência, mas de alguma parte de mim que me tocou mesmo. Eu falei, interessante. Enfim, tivemos que pesquisar e quando a gente teve a oportunidade de apresentar o seminário, a gente não conseguia dar conta de explicar o que era aquilo. Assim. E aí a gente montou um workshop com Alain, em francês. Ele trabalhou com o caso ONU, ele trabalhou com Mintanaka, trabalhou com muita gente. E a gente fez um workshop, falei, vou fazer para ver se meu corpo entende o que é isso. E aí no workshop eu destaquei 4 insights que eu tive, que foi, o primeiro foi sobre o corpo e a mente juntos, não existe uma separação. A gente já falava muito disso, mas foi a primeira vez que eu experimentei isso sem nenhuma justificativa dramática, teatral, simplesmente pelo exercício, pelo movimento de ter corpo e mente juntos. A segunda foi perceber que quando eu formava algumas imagens no exercício do workshop, imagens que eu digo, concretizava algumas imagens, ou me emocionava, esvaziava a potência do meu corpo. A potência, a energia que eu tinha no corpo, eu sentia que sempre quando eu concretizava essa imagem, ela se esvaía de alguma maneira. E o terceiro insight foi, eu lembro que eu fiz o exercício, foi muito potente, tinha muita energia, e quando eu terminei o exercício me deu muita vontade de chorar. E o professor falou, chora, né? E ele falou, a gente chora normalmente muito pela máscara. Ele falou assim, como seria se o corpo inteiro chorasse? Como seria chorar com o dedo, chorar com a mão, chorar com o pé? E aí, como seria? Fiquei perguntando. E a quarta coisa, que foi a mais importante, foi sobre parar e esperar. Ele disse pra gente assim, toda vez, ele falou assim, não é toda hora que as coisas acontecem. As coisas não têm que acontecer toda hora. Isso faz parte do processo artístico,
parar e esperar também faz parte. Isso foi o que ele falou no primeiro dia de aula, foi o que me abriu muito, porque assim, eu sempre tendo a querer fazer coisas a todo momento, que as coisas estejam acontecendo. Quando eu digo acontecer, eu digo mais no sentido de estar conectado, de sentir uma energia, de uma potência, sabe? De ter essa energia fluindo, né? E quando ele falou isso, me deu uma tranquilidade, que inclusive na aula eu falei assim, eu tenho uma tendência muito forte a querer ser o melhor. Eu queria ser o melhor aqui dessa aula. Eu queria fazer o melhor que todos que já viram na face da Terra, entendeu? Mas o fato de poder falar e perceber que eu posso esperar e que a coisa pode ou não acontecer, me deu uma paz, eu fazia o que acontecer, só. Então esses foram 4 insights que eu tive no workshop, né, do semestre passado. E aí eu vim com essa experiência, a princípio querendo, quando comecei a monografia, eu queria ter mais, visitar mais esse lugar de potência que eu encontrei no workshop. Como seria se eu pudesse ampliar esse lugar de potência e ter uma cena onde eu tivesse assim, sabe, se pegasse esses microsegundos e juntasse tudo e tivesse uma cena, eu como ator, ficasse assim, entendeu? E aí eu falei assim, eu acho que o doutor queria ter essa experiência novamente. E aí vou investigar isso no TCC. Então e isso me fez pensar também sobre a minha trajetória dentro da faculdade. Por quê? Com esse propósito na cabeça de tentar visitar e explorar esses lugares de potência, eu comecei a ver qual foi o meu percurso na faculdade e entender que, por exemplo, no trabalho que eu fiz no primeiro período, que foi a minha maior crise quanto paradigma de ser ator, se estabeleceu. Foi nesse primeiro período que eu me dei conta que eu entrei na faculdade porque eu achava que eu era um ator razoável, nunca fui talentoso, mas eu me achava muito dedicado. E achava que a faculdade me dá mais ferramentas e eu aprender muito mais coisas para ser melhor e para ser um ator talentoso. Um ator bom, eu quero ser o melhor ator, entendeu? Igual no doutor, né? E aí no primeiro período que veio a grande rasteira, que eu descobri que a faculdade não ia me dar nada, não ia me dar técnica, não ia me dar nada. E meu exercício era justamente tirar o que eu tivesse que tirar, que me impedia de estar no trabalho. E nesse primeiro período eu me dei conta de que a minha ansiedade era o que mais me atrapalhava. Para não ser subjetivo, o que era ansiedade? Né? Eu descobri que a minha ansiedade vinha das minhas expectativas, por querer ser tão bom, querer fazer tão bem, eu acabava não dando conta de fazer o que eu projetava. E isso me tirava da situação do jogo. E aí, nesse período, eu descobri que ao invés de me preocupar, eu usei essas expectativas com a expressão de preocupação, me preocupava com algo, eu comecei a me ocupar. Então eu tinha que tirar as minhas preocupações e começar a me ocupar com um colega, com os estímulos do meu corpo, com som, com cheiro, com várias coisas. E aí, passando muito rápido, foi a partir dessa mudança de paradigma que começou a minha história com o corpo. Entendeu? A minha história com o corpo dentro e fora da faculdade. Então, o segundo período, muito pontualmente, ele foi trabalhar uma cena realista e a gente fez as ações físicas, porque eu tinha muita energia, queria tudo ao mesmo tempo. Eu descobri que se eu colocasse, se meu corpo partiturasse, eu podia brincar, canalizar a energia dentro daquelas ações, entendeu? Fazendo uma cena realista. No terceiro período, eu tive o desafio de fazer um personagem que foi muito marcante para mim, que foi fazer o Mercúrio, com o Romeu e Julieta. Um personagem que a princípio eu achava que eu não poderia fazer, porque eu também achava que tinha que ser um ator talentoso, incrível para poder fazer. E o Mercúrio foi tudo construído com base no ritmo e fluxo. Eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas ele vai ser rápido e leve. O que a gente tiver que fazer vai ser rápido e leve. Isso no terceiro. No quarto eu descobri também sobre a questão de estar comprometido com a ação. Isso é um link que eu faço com o doutor, né? Não necessariamente você tem que... Eu achava que quando eu vou fazer uma composição física, eu tinha que ter muito claro para mim o que eu estava fazendo. Assim, eu vou mostrar para vocês uma composição, vocês não têm que entender, mas eu tenho que ter muito claro tudo que eu estava fazendo.
E quando a gente teve o exercício de eu ter que pegar a composição de um colega e assumir para mim aquela composição, eu achava que era impossível. Eu questionei todo o quarto período, porque eu falava assim, não dá para fazer uma coisa que é inspirada no outro, eu vou só copiar a ação do outro, e isso vai dizer alguma coisa para mim e para outra pessoa que está assistindo depois, eu vou fazer uma cópia da cópia. E aí eu fui descobrindo que o estar comprometido com a ação já reverbera coisas e já afeta as pessoas também. Isso, e no sexto período a gente baseou a montagem, a gente fez uma montagem no sexto período, que as propostas e a dramaturgia foi toda construída a partir do corpo também, né? Os atores, a gente trazia a composição e a gente criou a partir disso, a partir do corpo, né? Então essa história do corpo, para chegar até o tutor e esses insights, sabe? Eu fiz esse livro todo da minha trajetória e para costurar com o tutor, né? E aí eu pensei agora, como é que eu faço para desconstruir isso tudo? Estava tudo muito ligado à dramaturgia, à cena, e as experiências, e a experiência no workshop, ele me deu uma luz no sentido de que talvez seja possível encontrar esses momentos de potência, de consciência, de não intencionalidade, de união de corpo e mente, sem o pretexto da cena, a princípio. Então eu queria investigar isso. E essa para mim foi o mote. Lógico que agora eu estou falando mais organizado, porque na época era só uma confusão, né, na minha cabeça. Então, eu comecei o semestre e eu dividi toda a trajetória desse período em 4 jornadas. Eu escolhi jornada porque a jornada ela começa e termina nela mesma, mas elas estão conectadas umas com as outras. E a partir de cada jornada, a experiência de cada jornada, que vai me dizer se eu vou para uma segunda jornada ou não. Então a primeira jornada veio com esse desejo de descobrir esses momentos de potência que eu tinha aberto no workshop, e eu queria colocar no texto. E eu falei comigo, ok, eu vou fazer esses momentos, vou colocar um texto, vou fazer uma cena. É isso. E na época eu quis falar sobre o cotidiano, como as pessoas elas estão um pouco conectadas com o presente, com o que acontece no presente, elas fazem ações e estão pensando no futuro, ou lembrando de alguma coisa do passado. E eu queria fazer um texto sobre isso, eu queria falar um texto e ter essa experiência. E fiquei a primeira jornada assim, fiz alguns exercícios em sala e assim, não funcionaram, porque eu estava querendo pegar uma experiência de lá e colocar um texto e achava que era aquilo, entendeu? Até que a segunda jornada começa quando eu defino as bases do trabalho. Eu não tenho nenhuma pretensão, não tive nenhuma pretensão de dançar tutor, de falar que isso que eu fiz é tutor, não é isso. Mas eu peguei as bases que eu tinha concretas, que eram os exercícios que eu tinha feito no workshop, eu tinha feito uma lista de exercícios. Eu já tinha começado a ler algumas teses de doutorado da Nara, tinha muito exercício. Tadashi Endo, que a gente chama de butoísta, é um butoísta que mora na Alemanha. Ele dirigiu a Ana Cristina, e aí tinha muita indicação de exercício dele, muita fala dele. Eu peguei esses exercícios dela também e montei um caminho, uma base para eu poder começar a trabalhar. E aí a base seria, como eu disse que queria trabalhar o cotidiano, ainda continuei com isso, eu dividi, por exemplo, vou começar a trabalhar o passado como tema. Vou começar a trabalhar o passado, acho que da hora. Vou trabalhar o passado como tema agora, nessa primeira parte. Vou fazer os exercícios de aquecimento que eu tenho, de aquecimento, preparação, e vou fazer a imobilidade, e depois vou dançar. Aí só para uma observaçãozinha, imobilidade eu aprendi no workshop, a gente fica, antes de começar a dançar, a gente ficava de 10, 15 ou 20 minutos parado, respirando, e assim eu fiquei, por exemplo, hoje, antes de vocês chegarem. Dançar é um termo que eu uso em todo o trabalho, como é o momento da pesquisa. Eu tenho um tema e eu pesquiso um pouco com esse movimento, e a gente chama de dançar. Então eu escolhi pegar toda a parte do passado, ia fazer imobilidade e ia dançar algum tempo. Então a primeira
coisa que eu trabalhei foi a lembrança, a primeira lembrança que eu tive quando eu era criança, de infância. E aí eu fazia exercício, fazia mobilidade e dançava essa primeira lembrança. Até que o Zé falou, Luca, interessante a questão da lembrança, mas eu acho que ele também participou do workshop como ouvinte, né? E ele falou que nas imagens que o professor dava pra gente era tudo muito concreto, assim. Era um corpo que, por exemplo, um exemplo, ele fala um corpo que ele é puxado por muitas linhas, entendeu? E eu falei, ok, então eu mudei, eu parti da lembrança, e aí fazendo brainstorm até chegar numa imagem concreta do meu corpo. Por exemplo, a primeira que eu falei, que era da primeira lembrança, era da minha tia me deixando na pré-escola. E aí quando eu dancei, veio a imagem de rompimento. E aí eu falei, vou dançar um corpo se rompendo. E assim foi durante toda a segunda jornada. Eu tinha uma lembrança, eu fazia um brainstorm e aí fazia uma imagem concreta do meu corpo dançar. E nisso eu descobri, na segunda jornada, eu descobri a questão do corpo sendo puxado por dois opostos. A primeira foi desejo e medo, depois foi vida e morte, um corpo onde ele na verdade, ele é um espaço onde habita, por exemplo, eu dancei meu avô, eu dancei minha filha, então eu sou esse espaço entre os dois, entendeu? E na verdade, só isso, eu só sou para mim é como se eu fosse essa transição entre eles, onde sou eu. Então dancei isso, e essa foi a segunda jornada. Na terceira, apresentando para o Zé alguns exercícios, na terceira a gente decidiu, como eu tinha procurado o Alan e ele não estava dando aula e eu não pude ter nenhuma ajuda, digamos, de alguém que trabalhasse mesmo, né? A gente decidiu que a gente ia chamar as pessoas para visitar a minha sala de ensaio, né? As pessoas que eu digo, o tio Casuono foi me visitar, o Tadashi foi me visitar, o Ishikata foi me visitar, são grandes nomes de Butô, o Ishikata e o Casuono já morreram, eles que fundaram o Butô no Japão. Então eu pegava tudo que eu ia dos livros e colocava alguma observação deles. Por exemplo, o Casuono fala do olhar. Hoje o Casuono fala do olhar. Então vou ver o que eu vou fazer com o que o Casuono me falou. Então para mim olhar, vamos trabalhar o olhar. Então eu fazia as danças, fazia o momento das lembranças e adicionava o que cada orientador do dia me dizia. Aí teve um momento de crise, porque tudo que eu adicionava, por exemplo, a questão do olhar, parecia que dizia, virava uma coisa dramática, algo dramático para a cena, e parecia que enfraquecia o trabalho. Toda hora que alguma coisa trava, parecia que já era demais. E assim foi a terceira jornada, com esse momento de coisas que eu fui acrescentando e acabou que não foram funcionando tão bem. Elementos que eu tentava dar uma imagem, ou colocava um objeto, coloquei, por exemplo, o short do meu avô e o sapatinho da minha filha, e eles não funcionaram porque a gente dizia muito. E aí a quarta jornada começa com eu tirando os elementos. E aí após se apresentar para a banca de avaliação, de uma pré-banca que a gente faz, né, de habilitação do trabalho, eu fui questionado sobre, e aí é teatro? Vai fazer teatro? Não vai fazer dança? Como vai ser? E fui questionado também sobre a questão da presença, o termo presença, que eu usava muito até então. Primeiro falando sobre a questão do teatro, né? Eu tentei agregar no começo da quarta temporada alguns elementos, me veio no texto de Hamlet, eu queria talvez colocar o pai do Hamlet, entendeu? Fazer o fantasma do pai do Hamlet para falar ou para fazer alguma coisa. E acabava que não entrava muito bem, não funcionava muito bem. E sobre a presença, que essa é uma coisa que eu preciso frisar muito claro, assim, meu trabalho, a princípio, até a pré-avaliação, ele se tratava de a pré-banca é só você me representar. Ele se tratava de uma busca de ampliação de presença, porque eu chamava esses momentos de potência que eu queria encontrar de presença. Eu achava que tinha que ter mais presença. E aí ficava sempre muito vago. Aí me perguntavam, presença sobre que termos? Eu falei, presença de estar no presente, de ver as coisas que acontecem durante aquele momento e não estar nem lá nem cá. E aí, comigo, conversa com o Zé,
sobre o título do trabalho, presença meio arriscado, né, e tudo. Ele falou assim, eu vejo mais como o seu processo, que você mostra, como um processo de criação do ator. Mas eu não estou criando nada. Por que eu tenho criado nada? Aí ele falou, não, o processo de criação está justamente, ele é anterior ao que é expressado, né? É o processo de criação. E aí quando ele falou isso, me veio claro, assim, como uma... É muito evidente, assim, para mim, o que de fato eu trabalhei esse tempo, sabe? O que aconteceu foi, e eu descobri, para mim, começa a se contornar um espaço, um estado de criação, que eu chamei de estado de criação latente, estado latente de criação e espaço de criação latente. O que é isso? É o espaço entre o estímulo e a expressão, entre quando a gente percebe e recebe algum estímulo e a gente expressa esse estímulo. O que eu tenho feito durante todo esse processo eu tirei qualquer possibilidade de estímulo evidente. Eu não tenho nada, é tudo muito árido, eu não tenho música direito, eu só tenho meu corpo, não tenho nada. Eu tenho que escutar cada gota que sai, cada suor que sai da minha axila. Qualquer coisa é algo para eu me apegar como estímulo. Entendeu? Então, eu me dei conta desse espaço que fica entre o enter, que fica entre a expressão e o anterior, que é o estímulo. E partindo disso, eu me dei conta de que não dava para montar uma cena. Embora eu tenha percebido assim, claramente, depois de duas oportunidades, 2 minutos, tá? Então, deixar, só para que serve isso tudo, que eu gostaria só de deixar claro. Assim. Eu tive 2 oportunidades de ter uns ensaios normais, nesse tempo todo, esses 2 meses, eu mergulhei a fundo, foi um pouco com o Rafa e os outros. E eu percebi como a minha percepção está super alterada, assim, como eu capto qualquer coisinha que me aparece, eu estou captando, assim, pegando como um estímulo mesmo, né? Aquele dia, eu acho que o Rafa também estava lá, ele me deu ele estava dirigindo, ele deu algumas indicações de viewpoints, que a princípio parece bem árido já, mas para mim parecia um mundo, tipo, 2 ou 3 indicações, eu falei, uau, isso tudo? Eu fazia um monte de coisa. E até com as minhas brincadeiras de personagens que eu brinco, assim, tudo tem me chegado muito rápido, muito fácil, assim, poder escolher, sabe? Parece que ampliou muito. Eu tenho trabalhado essa criação de percepção do estímulo, né? Também com outras coisas pessoais, né? De fato, não beber, de não fumar, de não ter relações sexuais durante esses 2 meses. E por final, só para... Eu estava na jornada 4, querendo agregar alguma coisa sobre teatro, até que aconteceu o fato de terem roubado minha monografia, né? E aí, isso é uma parte que eu falo no trabalho também, e foi muito forte para mim, foi muito difícil ter que refazer tudo. E aí eu decidi que eu ia trabalhar a reconstrução do corpo, como esse corpo em crise, e o que brota disso, o que sai daí. E aí essa foi a ideia do trabalho para apresentar aqui agora, né, que vocês viram hoje, né, esse corpo em crise, o que é possível, que nasce no deserto, chama uma flor que nasce no deserto. Eu, professora Mônica, e também o modo dele se livrar da batata. Para deixar só, a gente vai embora. Não,